Pessoal, vamos retomar então. Então, dando continuidade na apresentação dos projetos, a gente tem o último projeto a ser apresentado hoje, que é do nosso aluno Pedro Ricardo, orientado pelo professor Rafael, com a orientação do professor João Henrique. Acho que já estão os convidados presentes, né, Pedro? Já. Então, podemos começar. Boa apresentação. Obrigado. Então, como o Ricardo falou, meu nome é Pedro Ricardo. Eu sou concluinte aqui do curso do técnico subsequente em meio ambiente e hoje eu vou apresentar o meu projeto integrador, que é intitulado Uma Análise Temporal da Vegetação na região imediata de Cuité, Nova Floresta, estado da Paraíba, entre os anos 2013 e 2023. Eu tive como orientador o professor Rafael Smith e também como co-orientador o professor do IFSC do campus de Garopaba, o professor João Henrique Clóvis. Então, eu organizei a minha apresentação da seguinte forma. Primeiro eu vou apresentar alguns conceitos introdutórios sobre o bioma da Caatinga, que é a vegetação ali da região de estudo, e algumas técnicas de sensoriamento remoto, falar um pouco sobre a justificativa do trabalho e os principais objetivos. Em seguida eu apresento os processos metodológicos divididos em algumas etapas, os principais resultados da minha pesquisa, seguido de uma breve discussão, e eu encerro com as minhas considerações finais, fazendo uma soma de todo o trabalho e também das conclusões. Tá? Então, falando da Caatinga, que é o bioma ali da região de estudo, a Caatinga é um bioma exclusivo do semiárido brasileiro, ou seja, as suas paisagens e ecossistemas não existem em nenhum outro lugar do planeta, tá? E ela é considerada como uma das maiores florestas tropicais sazonalmente secas. Aqui no Brasil, ela ocupa cerca de 10,1% do território nacional, englobando todos os estados ali da região Nordeste, exceto o Maranhão, e também tem uma parte no norte de Minas Gerais. E a Caatinga ela é um ambiente extremamente diverso, porque devido às variações climáticas locais, a vegetação ela vai assumir alguns aspectos diferenciados quanto ao porte e também quanto à densidade, que é o que a gente chama de fitofisionomias. Tá? Por conta disso, alguns autores preferem trabalhar com o termo caatingas no plural, porque não existe apenas uma caatinga, mas sim um conjunto de diferentes espécies que são resultados ali da interação dos seus seres vivos com o conjunto edafoclimático local. E a caatinga ela apresenta características que a tornam fortemente resiliente tanto à baixa pluviosidade e também às temperaturas elevadas do semiárido. Uma das características mais marcantes é a perda da folhagem da maioria das espécies vegetais durante a estação seca e a sua rápida recuperação quando chega às primeiras chuvas. Tá? Para diminuir a intensidade da radiação solar, os galhos dessas plantas vão se tornar secos e esbranquiçados e provavelmente daí que tem a origem do nome Caatinga, que vem do tupi, da língua tupi-guarani, de dois termos da língua tupi, Caa, que significa mata ou floresta, e Tinga, que significa algo como branco, claro, por conta desse tom claro que as plantas apresentam durante a estação seca. Falando sobre o sensoramento remoto, o sensoramento remoto ele é uma técnica que ele possibilita a aquisição de imagens ou outros tipos de dados através da recepção da energia emitida ou refletida por alguns objetos. E esses dados eles são adquiridos através de um sensor que ele não está em contato direto físico com o seu objeto de estudo. Tá? O sensoramento remoto orbital, que é aquele que se utiliza dos satélites artificiais, já é amplamente utilizado para fazer mapeamento da vegetação. Tá? E por conta disso, diversos índices já foram desenvolvidos. Os índices de vegetação são modelos matemáticos que realçam o sinal da vegetação, agindo como indicadores ali da qualidade das plantas. Alguns deles são o NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que é utilizado nesse meu trabalho, o EVI, que é o Índice de Vegetação Melhorado, o SAV, o Índice de Vegetação Ajustado ao Sol, e tem uma infinidade de outros. Tá? Só que estudos em florestas tropicais sazonalmente secas com sensoramento remoto ainda são muito incipientes, principalmente em tempos de secas prolongadas, como as que ocorreram entre 2012 a 2018 na região Nordeste e que foi considerada a pior seca dos últimos 30 anos. O bioma da Caatinga ele também é considerado crítico em termos de conservação. Então, segundo dados ali do Ministério do Meio Ambiente, apenas 2,3% do bioma estão protegidos por unidade de conservação integral. Tá?
e ele é um dos mais desconhecidos quando se trata do mapeamento da cobertura vegetal atual. Além disso, os solos da Caatinga e ali do semiárido, eles são jovens e rasos e por conta disso eles são muito suscetíveis ao processo de desertificação, onde a vegetação ela vai atuar como um agente muito mitigador desse processo. Na região de estudo que a gente analisou, ela é fronteiriça ao núcleo de desertificação do Seridó Potiguar e por conta disso o seu nível de degradação é visto como muito preocupante. Então, o principal objetivo do nosso trabalho foi analisar a dinâmica da vegetação de Caatinga entre os anos 2013 e 2023 na região geográfica imediata do Cuité e Nova Floresta, estado da Paraíba. Para atingir esse objetivo, nós determinamos alguns objetivos específicos. Primeiramente, a gente tinha que identificar quais eram os índices de vegetação mais usados nos estudos de assessoramento remoto sobre o bioma da Caatinga e do semiárido. Depois disso, elaborar os mapas de NDVI para os anos 2013 a 2023, com classificação da vegetação conforme o porte e a densidade, tá? Efetuar uma análise comparativa para identificar o grau de mudança na vegetação e, por fim, com esses dados, interpretar como se deu a dinâmica nesse período de tempo. Falando sobre a região de estudo, a região geográfica imediata de Cuité e Nova Floresta, ela é composta por 10 municípios predominantemente rurais do estado da Paraíba e cobre uma área total de cerca de 3.500 km². E eu chamo a atenção que na classificação anterior do IBGE, que era a nível de microrregião, ela fazia parte de duas microrregiões, que eram as microrregiões do Curimatá Ocidental e a microrregião do Seridó Oriental. O clima da região é semiárido quente, tipo BSH na classificação de Köppen. A temperatura da média anual no estado da Paraíba varia entre 21,5 até 26 graus Celsius. Os principais eventos meteorológicos responsáveis pelas precipitações são a zona de convergência intertropical, que vai atuar ali nos meses de fevereiro a abril, e os vórtices crônicos de altos níveis, que são responsáveis pelas chuvas do verão. Na região de estudo, há uma alta variabilidade espacial de precipitação, que oscila ali entre 300 a 500 milímetros anuais, e por conta disso é considerado como uma das regiões com chuvas mais escassas do estado da Paraíba. Aqui do lado a gente tem a precipitação anual média observada para os anos de 2010 até 2023, ali na região de estudo, e por meio dele a gente consegue observar muito bem os baixos valores pluviométricos que foram registrados ali durante a seca de 2012 até 2018. Como eu falei para vocês, a vegetação do local está incluída no bioma da Caatinga, que vai se apresentar com uma formação florestal e não florestal, xerofítica, decidual, pouco densa e geralmente espinhosa. Já a altitude ela varia dos 250 até 750 metros, com as maiores altitudes encontradas próximas à Serra do Cuité. Os rios e os cursos d'água da região eles são geralmente intermitentes, isso significa que eles ficam secos durante a estação seca. E os principais rios são o Rio Campo Comprido, o Rio Jacu, o Rio Japi, o Picuí e o Rio Curimataú. Já o solo predominante na região é o neossolo litólico, e eu chamo a atenção que tanto esse tipo de solo quanto dois outros solos que são encontrados na região, que são o luvissolo e o pronossolo nátrico, eles têm grau de suscetibilidade à desertificação de acentuado até severo. A região ela também faz parte do Planalto da Borborema, que é um importante núcleo de espessor de drenagem ali do Nordeste brasileiro, e o seu relevo ele pode ser dividido em até 6 unidades geomorfológicas. Então, para iniciar o nosso trabalho, para a gente conseguir elaborar o nosso referencial teórico e a metodologia, primeiro nós fizemos uma revisão bibliográfica no portal do periódico CAPES, tá? Utilizando 4 palavras-chave em português e em inglês: Caatinga, assessoramento remoto, índice de vegetação e satélite. Nós buscamos apenas por artigos acadêmicos que foram publicados no ano 2013 até 2023. E nós usamos também como critério de exclusão aqueles artigos que não eram possível de ler na íntegra e também os artigos de revisão de literatura. Tá? Com esses dados, a gente conseguiu fazer uma síntese quantitativa ali de qual era o principal índice de vegetação usado, quais eram os satélites e o período das imagens analisadas, se era o período seco, chuvoso ou se foi feito durante ambos os períodos. Então, a parte prática, ela envolveu uma sequência de etapas, tá? A primeira delas foi a aquisição das imagens de satélite. Já é reconhecido pela literatura que
para fazer análise da vegetação de Caatinga através de sensoramento remoto, é essencial de se trabalhar com um período seco. Então, a estação seca na região, ela começa ali em agosto e vai até dezembro. Com base nisso, nós fomos no banco de dados da Agência Executiva de Águas do Estado da Paraíba buscar os índices pluviométricos ali daqueles anos, tá? Só que tem um problema. A AESA, ela não disponibiliza esses dados a nível de região imediata, mas disponibiliza esses dados em nível de microrregião. Então, o que a gente fez foi fazer uma média aritmética simples das regiões do Curimatá Ocidental e do Seridó, que eram as regiões antigamente na classificação do IBGE, e obter com esses dados os índices pluviométricos ali dos meses mais secos. Com esses dados, nós conseguimos identificar qual foi o mês com menor índice pluviométrico. E a partir daí, nós fomos no site do Serviço Geológico Americano, a USGS, buscar as imagens de satélite que fossem mais próximas daquele mês com menor índice pluviométrico. E também utilizamos como critério importante a porcentagem máxima de 10% de nuvens em toda a cena, porque uma cobertura muito alta de nuvens não vai invalidar a minha análise. Tá? Nós conseguimos essas imagens, como vocês podem ver aqui na tabela, que relaciona o ano, o mês mais seco daquele ano, a precipitação observada e a data das cenas que nós escolhemos. Eu só chamo a atenção que para o ano de 2014, a gente não conseguiu cenas ali do satélite com baixa cobertura de nuvens. Então, por conta disso, a gente optou por descartar esse ano da nossa análise. Além disso, a região imediata de Cuité Nova Floresta, ela fica na interseção de dois imageamentos do satélite, que foi o Landsat 8. Então, por conta disso, nós obtemos duas cenas Landsat que tivemos que mesclar. Essas cenas que nós obtemos, elas também fazem parte da coleção 2, nível 2 ali da USGS. Então, elas já possuem correção atmosférica, geométrica e radiométrica, que é o essencial antes de fazer as análises multitemporais. Depois disso, todas as etapas elas foram realizadas no programa de código aberto e gratuito, o QGIS, tá? Unido dessas duas cenas, a primeira coisa que fizemos foi reprojetar para a SIGA 2000. Depois disso, fizemos a remoção das nuvens e das sombras com o plugin CloudMagic e o arquivo de metadados disponibilizado pela própria USGS. A partir dessas cenas, nós fizemos um recorte através de uma máscara vetorial disponibilizada pelo IBGE, ali da região imediata de Cuité Nova Floresta. Com esses dois recortes, nós mesclamos e finalmente pudemos calcular o NDVI, utilizando as bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Tendo esses valores do NDVI, nós podemos prosseguir para a categorização da vegetação. Para fazer essa categorização, nós utilizamos um modelo que foi desenvolvido por Chaves e colaboradores no ano de 2008. Esse modelo é um modelo que é específico para o bioma, para assessoramento remoto do bioma da Caatinga, tá? E ele considera as classes e subclasses conforme o porte da vegetação e também o grau de recobrimento do solo, que é o que eu consigo observar através do assessoramento remoto orbital. Tá? Então, para o nosso trabalho, nós criamos 8 classes, que incluem tanto as classificações da vegetação, mas também a presença de solo exposto e de corpos d'água, que seriam essenciais também para a gente fazer análise. Essa metodologia é uma adaptação também do trabalho de Francisco e outros colaboradores. Depois disso, para que a gente conseguisse identificar a mudança na vegetação que ocorreu nesse prazo de anos, nós fizemos uma reclassificação com a ferramenta R-Code do QGIS e avaliamos a mudança, comparando os anos de 2013 e 2023 com o plugin Semi-Automatic Classification, através da ferramenta Cross Classification, e utilizamos esses parâmetros para a detecção de mudança, onde basicamente o que a gente fez é que para cada mudança que ocorreu nesse prazo de tempo, nós aplicamos um valor qualitativo, que pode ser de recuperação, degradação ou de não mudança e os seus níveis intermediários. Já valores quantitativos nós conseguimos obter através da ferramenta R-Report, que é uma ferramenta nativa ali do QGIS, que vai nos dizer informações como área em quilômetros quadrados de quanto que estava coberto com vegetação, quanto que estava degradado e por aí vai. Então, falando dos nossos resultados, a pesquisa bibliográfica ela resultou num total de 26 artigos, tá? Só que depois que aplicamos os critérios de exclusão, foram analisados 22 artigos.
E pelo gráfico a gente já consegue perceber que o índice de vegetação que saiu preponderante nos artigos sobre censuramento remoto da Caatinga foi o NDVI, utilizando 17 desses artigos. E esse resultado já foi encontrado por outros autores. Então, por exemplo, Lopes e colaboradores de 2020, que fizeram uma busca em outros bancos de dados mais extensa, eles também encontraram resultados semelhantes e eles vão nos afirmar que o NDVI é bastante utilizado porque ele é relativamente simples de ser calculado, tá? Ele envolve apenas duas bandas espectrais, não tem nenhum fator de ajuste, não tem também nenhum fator de correção. E como ele também já é amplamente divulgado, já existem muitos modelos que se utilizam do NDVI para fazer a classificação da vegetação. O principal satélite utilizado nos artigos foi o Landsat 8, que é o que a gente também utiliza, e a maior parte dos estudos, cerca de 41%, utilizaram cenas ali da estação seca. Então, aqui são os mapas gerados com os valores brutos do NDVI, tá? Para a região do imediato de Cuité, Nova Floresta, e nos mostram uma determinada variabilidade, tanto espacial quanto temporal, desse índice. Os valores negativos ou próximos a zero estão em tonalidade do vermelho escuro, tá? E eles representam corpos hídricos ou o solo úmido. Em tons do laranja escuro é a ausência da cobertura vegetal, e partindo ali do laranja claro, indo do amarelo até o azul, a gente tem a presença de alguma cobertura vegetal. E o que nós observamos, tanto por esses mapas gerados quanto pelo histograma ali do QGIS, é que houve uma predominância nos valores entre 0.1 e 0.3, que é compatível para a resposta da vegetação de caatinga e peixerófila, que é aquela caatinga onde há uma predominância tanto de cactáceas quanto de bromélias. As refractâncias mais altas elas foram encontradas em áreas elevadas, com declividade mais acentuada e próximas a cursos d'água. Com relação às áreas elevadas, ou seja, aquelas áreas de maior altitude, existe o efeito do microclima. Então essas regiões elas são um pouco mais amenas, o que resulta no maior acúmulo de água. E por conta disso a vegetação se beneficia desse acúmulo de água e fica mais verdejante, aumentando ali os valores do NDVI. As regiões com declividade mais acentuada, elas são de difícil acesso das pessoas, então por conta disso pode ser que esteja resultando numa maior preservação da vegetação. E as regiões próximas a cursos d'água, elas provavelmente nos indicam a presença de matas ciliares. Depois nós aplicamos o menor valor do NDVI encontrado e o maior valor para que a gente pudesse ter uma escala única do NDVI e fazer a comparação ano a ano. Tá? E o que nós logo observamos é que a região a oeste, que corresponde ao seridó oriental, ela, na maioria dos mapas, apresentou os menores valores de NDVI quando nós comparamos com a região a leste, tá? Com exceção de 2018. E isso pode estar relacionado com a precipitação acumulada antes da passagem do satélite, tá? Antes da passagem do imageamento. Porque a vegetação de Caatinga ela responde muito facilmente às precipitações e também à umidade do solo, que é um fator também que influencia no NDVI. Quando nós observamos a precipitação acumulada antes da passagem do satélite Landsat, nós observamos que a região do Curimatá Ocidental, em praticamente todos os anos, excedeu a precipitação no seridó. Então isso explica porque geralmente nos mapas os maiores valores do NDVI estavam relacionados ao Curimatá Ocidental. A exceção que nós tivemos foi o ano 2018, onde nós tivemos uma variação menos uniforme ali dos valores do NDVI. Mas quando verificamos a precipitação, o ano de 2018, a precipitação no seridó oriental superou a do Curimatá. Então, provavelmente por conta disso que a gente teve valores altos de NDVI mais uniformes ali na região e não tão separados como a gente estava vendo nos outros anos. Já com relação ao ano 2015, o projetor não está visualizando muito bem, mas a gente conseguiu identificar altos valores de NDVI aqui ao sul do mapa. E quando a gente analisa... Acho que... tá. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Ele está mais claro, mas ele é azulado, porque o datashow não está pegando muito bem.
Então a gente conseguiu identificar altos valores do NDVI para 2015. Só que o problema é que quando nós analisamos a precipitação anual ali desse ano, o ano 2015 foi um ano muito seco. Inclusive para os anos ali da seca de 2012 a 2018. Só que aí o que está? Quando nós verificamos a precipitação acumulada antes da passagem do satélite, a gente viu que o ano 2015 foi o que teve a maior precipitação ali na média histórica. Então isso nos mostra que para fazer análise por sensoramento remoto do bioma da Caatinga, é essencial que a gente considere a precipitação acumulada antes da passagem do satélite e não só a precipitação naquele mês ou a média anual. Já com relação à classificação da vegetação, nós também observamos uma certa dinâmica, tá? Nos anos mais secos, predominaram a vegetação subarbustiva e o solo exposto. Aqui eu chamo a atenção que na região de estudo, as áreas agrícolas, geralmente durante a estação seca, elas ficam em regime de descanso, porque o sistema agrícola é um sistema de sequeiro, onde só se planta quando chove. Então, na estação seca, essas regiões ficam em descanso, possibilitando a regeneração ali da vegetação subarbustiva, aquela vegetação menos densa, tá? A vegetação arbustiva ela permaneceu ativa nos meses que as precipitações acumuladas foram maiores, e as classes arbórea e subarbórea foram menos representativas, restringindo-se a regiões de drenagens de maior altitude e de maior declividade. E quando nós observamos os dados quantitativos, aqui mostrados, por exemplo, nesse gráfico, tá? Onde a gente tem a distribuição das classes de vegetação, comparando os anos de 2013 e de 2023. O que observamos foi um aumento ali expressivo das classes subarbustiva e arbustiva, evidenciando o potencial regenerativo das caatingas, uma consequente diminuição do solo exposto, mas mesmo com essa regeneração, há um predomínio de classes mais abertas, porque a degradação da vegetação geralmente ela vai ocorrer naquelas classes mais densas e mais arbóreas, que são as que são utilizadas, por exemplo, na construção civil ou ali no extrativismo. E por fim, elaborando o mapa de mudança da vegetação, onde a gente compara o ano de 2013 com o ano de 2023, e também através dos valores quantitativos, a gente conseguiu observar que a maior parte da vegetação ela encontra-se em recuperação baixa, tá? Com cerca de 58,3%. A recuperação alta ou moderada ela vai ocorrer principalmente nos locais de maiores altitudes, de maiores declividades e também ali ao longo dos cursos d'água, provavelmente por conta do acúmulo maior de umidade, tá? Então a vegetação se beneficia. A vegetação que não teve mudança nesse prazo de tempo está mais restrita ao sudeste, além do mapa, que corresponde ao município de Sossego e de Barra de Santa Rosa. E eu chamo a atenção também que esse mapa de detecção de mudança ele foi muito eficaz para nos mostrar as diferenças que tem entre o Seridó Oriental e o Curimataú. Então, a classe de não mudança de solo exposto, que é essa em tons de amarelado, ela vai ocorrer mais ali na região a oeste do mapa, que é o Seridó Oriental. Isso é visto como preocupante, porque nesses 10 anos, a vegetação ela não está conseguindo se recuperar, mesmo com o aumento ali das precipitações. Então, isso pode dar um indício de que o processo de desertificação está se acentuando. Já as massas de degradação, elas são restritas a alguns locais. Em sua maioria, elas correspondem a corpos d'água, como açudes e barragens, que no ano de 2013 estavam secos, por conta da precipitação baixa. E, por conta de estarem secos, a vegetação regenerou nesse espaço. Mas em 2023, com o aumento da pluviometria, com o aumento da precipitação, esses açudes voltaram a encher, sufocando ali a vegetação. Então, por conta disso, resultou em manchas de degradação. Nós identificamos também um núcleo de degradação relativamente alto. Aqui, está meio difícil de ver, mas tem uma mancha em vermelho, que corresponde à construção da barragem do Retiro, que é uma barragem que foi construída para servir de abastecimento aos municípios de Cuité e de Nova Floresta. Outras manchas de degradação que nós identificamos foi a sudoeste do mapa, correspondendo ali ao município de Pedra Lavrada, que é um município com intensa atividade mineradora e também que é fronteiriça ao núcleo de desertificação do Seridó Potiguar.
Então, com esse nosso trabalho, nós podemos concluir que as ferramentas de assessoramento remoto, elas são essenciais para se compreender a vegetação de Caatinga. A metodologia utilizada permitiu levantar informações importantes para o diagnóstico ambiental da região geográfica imediata de Cuité e Nova Floresta. As tipologias da vegetação são muito dependentes das precipitações e a maior parte da vegetação encontra-se em um processo de recuperação. Contudo, há diferenças significativas entre as regiões do Seridó Oriental e do Curimataú Ocidental. Essas são algumas referências utilizadas no slide e muito obrigado pela atenção. Obrigado pela apresentação, parabéns. Em seguida, o nosso Rito, então, vou passar a palavra para o professor Rafael, orientador. Pessoal, bom dia. Parabéns pelo trabalho. Pela dinâmica da apresentação dele, pela temática que você tem trabalhado com a professora Júlia, que foi professora dos estudos. E ela vai estar contribuindo com uma parte da avaliação, depois eu concluo o processo. Muito obrigado pelo seu aceite, né? E, principalmente, também agradeço